Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos nesta casa que nos é tão querida. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos aproveitar, né? Mais uma oportunidade da gente estar junto, da gente estudar mais um pouquinho, da gente aumentar aí a nossa compreensão e também a nossa responsabilidade, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem, né? Que aí a gente não pode alegar que não sabia, né? Então a gente está aqui buscando esclarecimento, é muito bom, né? E Ângela falou também, né, do celular. É um momento também que a gente tem que estar... na verdade, acho que é um aprendizado que a gente tem que ter, porque a gente vive num momento, né, da humanidade com muitas informações, muita coisa, e a gente, às vezes, pega o celular na mão e esquece, né? Quando vê, passou meia hora, 40 minutos, a gente está muito disperso, né? Então, nesse momento, é bom mesmo a gente desligar para, né, tá focado, tá presente, porque a gente precisa muito aprender isso, né? E hoje eu escolhi um assunto para a gente falar, que é o esquecimento do passado, né? E é um assunto muito interessante porque para muitas pessoas é a causa delas não acreditarem na reencarnação, porque as pessoas têm o seguinte pensamento: bom, se eu já vivi outras vezes, se eu já tive outras existências, por que eu não lembro? Será que não era bom? Será que não seria mais proveitoso se eu lembrasse? E a gente vai estudar um pouquinho esse assunto. Separei algumas questões aqui no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender bem o que é, né? E a gente entender que, na verdade, o esquecimento do passado é uma dádiva. É um presente, né? É um ato de amor e de misericórdia que Deus tem com a gente, né? Então, vamos abstrair um pouquinho, porque a gente vai falar do esquecimento do passado, lógico, né? Vamos falar das nossas outras existências, das lembranças. Mas se a gente parar para pensar um momento, né? Um minutinho que a gente parar para fazer uma reflexão, a gente vai ver o quanto já nessa existência atual, né, nessa existência agora, que nós estamos aqui encarnados, né, todos nós passamos por situações desafiadoras, passamos por situações desagradáveis, né? Nós, na última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre a família, né, os laços familiares. A gente sabe, né, que o nosso núcleo familiar é o primeiro lugar onde a gente tem que exercitar, né, a caridade, o amor, porque no núcleo familiar estão espíritos simpáticos e também antipáticos, né, com aquela dificuldade no relacionamento. E aí, a gente sabe, né, se a gente parar para pensar, a gente tem dificuldades na atual existência. Quando a gente olha para o nosso passado, todos nós vamos ter uma situação que não está bem resolvida, né, uma mágoa, um desentendimento com alguém, alguma coisa que ainda, né, traz um pouco de aflição para a gente. E a gente tem uma dificuldade de esquecer, né, o passado. Nessa existência, né, a gente quer coisas novas, a gente quer caminhar para frente, mas de vez em quando a gente fica lá olhando para trás. A gente quer andar para frente, mas parece que tem algo que nos mantém presos, né? A gente sabe da dificuldade de perdoar, porque as nossas relações, gente, né, se relacionar é um grande desafio, né? Porque a prática do amor, do perdão, é com as pessoas que são mais próximas, né? Então, isso requer de nós muitos desafios, muita coragem para enfrentar, né? Se a gente tem dificuldade de, nessa atual existência, caminhar sem ficar remoendo o passado, né, ficar com ressentimento, imagina, né, as nossas existências anteriores, porque nós hoje estamos aqui encarnados, mas nós temos uma história, né? Nós já reencarnamos muitas vezes, nós já passamos pelo processo da reencarnação incontáveis vezes, né? Então, hoje nós somos espíritos com experiências anteriores, com qualidades, com defeitos,
Né? O Sandro falou aqui semana passada muito bem sobre a vigilância, né? E ele falou sobre isso. Ele fez a pergunta: a gente se conhece? Né? A gente tem esse autoconhecimento? Ou a gente só conhece um aspecto ou outro da nossa personalidade? Porque ele falou sobre isso. Né? Nós somos espíritos com experiências e com tendências instintivas, como a gente vai ver aqui. Né? Cada um de nós sabe das nossas dificuldades. E não precisa a gente lembrar com detalhes o que a gente foi. Até porque esse esquecimento é enquanto a gente está aqui encarnado. Né? Quando a gente está no plano espiritual, não tem esse esquecimento. Né? Todas as nossas encarnações, todas as nossas vidas, elas são conhecidas, né? Quando nós estamos no plano espiritual. Então, nós temos que ter realmente, né, essa atenção, esse cuidado, estar atentos em situações que a gente sabe que a gente tem aquela dificuldade, né? Tendências a todo tipo de vício, tendências à maledicência, mais tendências, né, o orgulho que nós temos. Então, a gente sabe, né? Se a gente fizer uma autoanálise, daí a importância do autoconhecimento, a gente vai conseguir entender, né, quais são ainda as nossas dificuldades e aonde a gente precisa agora se esforçar para vencer. Porque essa é a finalidade, né? A gente tem várias existências com a finalidade de progredir. Né? Nós somos espíritos que estamos progredindo sempre. Ora estamos encarnados, ora vamos estar desencarnados, e o progresso faz parte, né, da nossa vida de espírito, da nossa vida espiritual. E aí, né, como eu disse, né, nós vamos ver por que esse esquecimento existe. Né? E tem outra coisa também que a gente tem que observar, que nós, né, temos o livre-arbítrio. Né? Todos nós temos esse poder de fazer escolhas, de deliberar sobre a nossa vida, de seguir esse ou aquele caminho, né? Só que nós estamos aprendendo ainda a fazer uso desse livre-arbítrio. Porque a gente tem um livre-arbítrio relativo à nossa capacidade de entender. A gente não conhece todas as coisas, a gente não sabe de tudo. Então, essas encarnações que nós vamos tendo, a gente vai desenvolvendo esse livre-arbítrio. E nesse uso, né, que a gente faz aí do livre-arbítrio, nossa, nós vamos errar muito. Nós vamos nos equivocar bastante. Né? Porque nós somos espíritos imperfeitos, aprendendo a usar essa liberdade que Deus nos dá. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo mais, vai percebendo mais o bem e o mal, né, que a gente pode provocar a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, a gente também está aprendendo. E nesse aprendizado, isso é um processo, né? E, às vezes, a gente se culpa muito, né? Todo esse processo que a gente vive de aprendizado, de tentativa, de erro, de acerto, isso, às vezes, nos traz muita culpa, né? Muitas vezes, na nossa vida, a gente se sente sem energia, a gente fica paralisado e a gente pensa, não sei o que é, né? Ou a gente se sente muito responsável, né, pelas pessoas ou pelas situações e acha que tem que dar conta de tudo, de todos, né? A gente carrega uma culpa muito grande. Porque a gente, às vezes, olha, nossa, eu devia ter feito aquilo de forma diferente, eu devia ter feito outra escolha. Só que o que a gente tem que entender é que a gente está evoluindo, a gente está num processo. Então, naquele momento que, às vezes, a gente está diante de uma questão que a gente precisa resolver, de uma dor que a gente vai se deparar na nossa vida, a gente vai agir de acordo com o nosso momento, naquela hora, com os recursos que a gente tem, com o entendimento que a gente tem da situação, né? A gente escuta um, escuta o outro, e às vezes a gente pondera, mas a gente fica ainda com aquela dúvida e a gente faz uma escolha. Depois de um tempo, a gente olha para trás, nossa, mas eu não podia ter feito aquilo, eu devia ter feito outra escolha. Mas não adianta. Na hora é aquilo que a gente achou que era o melhor. Era o que a gente tinha ao nosso alcance, né? Então, o que a gente tem que estar muito atento é não se perder nesse processo de se culpar, né? Porque a culpa, ela paralisa. Toda vez que a gente se sente culpado ou a gente culpa o outro, né? A gente paralisa. Porque a gente esquece
que nós somos aprendizes, que a gente não sabe tudo, que a gente não domina tudo. A gente, muitas vezes, é orgulhoso e acha que a nossa opinião é a que tem que prevalecer. A gente não tem paciência, a gente não tem caridade nem para ouvir os outros, né? Quantas vezes uma pessoa chega para conversar, para trocar uma ideia com a gente e a gente não escuta o que a pessoa está falando. Enquanto a pessoa está falando, a gente já está processando na nossa mente outra coisa, já querendo arrumar uma solução. E não é isso, a pessoa só quer ouvir. E a gente, né, sabe dessa importância de ouvir, de falar. Nós estamos agora no mês do Setembro Amarelo, né? O mês de valorização à vida contra o suicídio, né? E a Sueli falou aqui, eu acho que o Sandro também na semana passada comentou, né, de um trabalho que é feito pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida. Foi criado por espíritas, né? Hoje não mais tem administração, mas foi criado por espíritas e funciona 24 horas, né? Você pode ligar para lá através do 188, você pode entrar no e-mail. Eles estão lá, são pessoas que estão disponíveis só para ouvir, né? Porque todos nós trazemos situações mal resolvidas, dificuldades. Todos nós vamos passar por momentos que a gente se sente perdido. Então é bom a gente procurar, né, o auxílio, a ajuda. Então, às vezes, a pessoa vem, né, o simples fato dela falar e a gente está ali dando atenção a ela, né? Coisa mais desagradável, gente. A gente está no lugar. Todo mundo já passou por isso e às vezes a gente comete isso também. A pessoa está falando com você e você está assim, olhando para o celular. Como é difícil a gente hoje estar 100% presente, no momento ali. Então, às vezes, uma conversa que a gente tem, tão bom quando a gente pode conversar, tão bom quando a gente pode se expressar, porque a gente acha que é fácil, mas não é uma tarefa fácil, né? Falar do que dói, falar do que incomoda, é difícil muitas vezes. E a gente não sabe nem por onde começar, às vezes. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, entender, né, a importância desse mês que a gente está vivendo, de todos os outros, a importância da conversa, a importância de buscar ajuda, né? Seja de um profissional, seja de uma religião que te ajude. Tantas, né, tantas coisas, tantos momentos aí, tantas oportunidades de ajuda, e a gente precisa recorrer a isso, né? A saúde mental, ela é muito negligenciada, né? E se a gente não está bem, se o espírito não está bem, se a mente não está sã, nada funciona. A gente desanima. Hoje a gente vê tantas crianças, tantos jovens, né, sem propósito, sem sentido, achando que a vida, né, não tem valor. E a gente tem que falar sobre isso, né? Dói, é difícil, porque é um tabu muitas vezes falar disso, mas precisa ser falado. A doutrina espírita traz esclarecimentos maravilhosos. E nós sabemos, nós entendemos muitas vezes esses conflitos que nós vivemos. Porque nós sabemos que nós estamos a caminho com aqueles irmãos que nós precisamos nos reajustar. Através da nossa atividade profissional, tantas coisas, né? Tão importante, às vezes, o acolhimento, né? Um abraço, uma conversa. Né? Você pensa numa pessoa, né? E você não sabe o momento que a pessoa está passando, né? A gente vive muita ilusão quando a gente se depara, às vezes, com as redes sociais, né? Em que a gente vê todo mundo ali postando, né, uma vida maravilhosa, entre aspas, né? Postando ali, né, os palcos, mas a gente não sabe os bastidores da vida daquela pessoa, né? E às vezes a gente ainda fica mal, a gente ainda fica se sentindo mal, fica se sentindo para baixo, né? Porque a gente entra, às vezes, nas redes sociais, a vida de todo mundo é muito boa, todo mundo passeando, viajando, e a gente olha, meu Deus, eu não faço nada, minha vida é tão sem graça, né? Se nós que temos o entendimento, às vezes já é difícil, nós caímos nessas armadilhas, nessas ilusões da matéria, vamos imaginar aí essas crianças, esses adolescentes que hoje lidam com isso o tempo todo, têm essa dificuldade, se sentem inferiores, e acham que recorrer ao suicídio é uma solução. E nós sabemos que não é. Nós sabemos que a vida continua.
que nós estamos aqui passando por um grande processo de crescimento espiritual, de aprendizado. E é um aprendizado que não é fácil. Nós não estamos aqui, né? A felicidade não é deste mundo, né? É um mundo de aprendizado, de esforço, de autoconhecimento, né? Como a gente tem dificuldade para se conhecer, né? E como às vezes a gente acha que conhece o outro, né? Com muita facilidade, a gente julga a vida do outro e a gente mal se conhece. Como a gente pode, às vezes, querer dar conselho ou dirigir a vida do outro se a gente não se conhece? Ninguém sabe a dor do outro. Ninguém sabe o que se passa no coração das pessoas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e aproveitar essas oportunidades que a gente tem de encontrar uma pessoa, de parar, de acolher, perguntar: você está bem? Né? Ou não vê uma pessoa há muito tempo. Esse acolhimento, essa gentileza, né? Essa empatia está muito em falta. Muito em falta, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso nos adoece e adoece a sociedade como um todo. Nós estamos vivendo, né? A ansiedade, o estresse, a depressão, tudo isso. Nós vivemos um momento, né, de grandes transformações no mundo. Nós estamos passando aí, ó, essas últimas semanas, flagelos destruidores, né? Está lá dentro da lei de destruição. Muitas mudanças ocorrendo e a gente precisa estar atento. A gente precisa, como disse o Sandro, estar vigilante para ver como nós estamos organizando, como nós estamos pensando, quais emoções nós estamos nutrindo, quais são as nossas atitudes, né, em relação a nós, em relação ao próximo. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? E, na verdade, como eu disse da culpa, a gente tem que substituir, né, essa culpa e aprender uma palavrinha muito interessante, que é responsabilidade, né? Porque quando a gente entende essa palavra, o que quer dizer responsabilidade, né? É a obrigação de responder pelas ações próprias. É o nosso compromisso, o nosso dever e a nossa tarefa, né? Não culpa, mas responsabilidade. Qual é a parte que me cabe? Como eu tenho que aprender? Né? O que eu tenho que fazer pelo meu autoconhecimento? Né? Porque isso é muito importante a gente entender, estudar, né, essas más tendências, esses instintos ainda que a gente traz, né, de alimentar o egoísmo. Tem que ser bom para mim, eu não quero saber do outro. Né? A gente tem que estar atento. Então, a responsabilidade, que nem hoje. Nós estamos aqui, né, nos responsabilizando pela nossa evolução espiritual. Nós estamos buscando o esclarecimento espírita. Nós estamos buscando compreender tudo isso para nos fortificar, para exatamente nos auxiliar nisso. Né? Nós estamos aqui para quê? Qual é o nosso objetivo? Né? O objetivo da encarnação, a finalidade da gente vir para a matéria, da gente sair do plano espiritual e vir para cá é esse. É o aprendizado, é o aprimoramento do nosso espírito. Né? Essa sim deve ser a nossa responsabilidade. É um compromisso que a gente assume. Não para ficar bem na fita, não para dizer que a gente é bonzinho, não. Mas para realmente falar: eu quero aprender, eu quero me esforçar para ser melhor, eu quero usar o conhecimento espírita para eu ser melhor, né? Para eu ser um espírito melhor, ser uma melhor profissional, uma melhor filha, uma melhor amiga, uma melhor esposa, um melhor marido, né? Para isso, é para nos agregar, né? Agregar conhecimento, agregar valor. Porque não adianta nada a gente vir ao centro, estudar, participar do estudo, tomar passe. Mas se essa doutrina não nos fala a razão e o coração, de nada vale. Nós continuamos os mesmos, né? Então é importante que a gente tenha esse compromisso, um dever que a gente assume com a gente mesmo, de querer fazer diferente, de se esforçar, de andar, né, com mais leveza, deixando a culpa e assumindo a responsabilidade. Nós sabemos também o quanto é difícil, né? Porque muitas vezes o nosso amor próprio, ele terceiriza isso, né? A gente age,
A gente usa essa desculpa, não, eu estou agindo assim porque fulano é assim, fulano é assado. Nós não temos a responsabilidade nem o compromisso de mudar ninguém. O nosso único compromisso é mudar a nós mesmos. Esse é o nosso dever, né? O dever moral que a gente tem, de se aperfeiçoar, de trabalhar, né, no que a gente fizer, de fazer parte dessa transformação. Porque a gente fala da transformação, mas essa transformação é para o bem. Todas as vezes que nós passamos por situações que nos desafiam, na hora a gente sofre, na hora a gente não aceita, mas depois a gente vai colher lá na frente os benefícios daquele momento difícil, daquele momento de dor, que a gente não sabia o que fazer. E aí a gente vai trabalhando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam, às vezes, da maneira que a gente quer. A gente acha que controla alguma coisa e não controla, né? O que a gente controla é o que a gente vai fazer com o que a vida nos dá, né? Todos nós passamos por experiências difíceis. O que nós vamos fazer com isso? A gente vai ficar se vitimizando, se culpando, se martirizando, ou a gente vai pegar e honestamente vai olhar para dentro e vai perguntar: o que eu preciso aprender nessa situação? Por que essa situação se repete na minha vida? Por que eu quero uma coisa diferente e eu não consigo? O que em mim precisa mudar? Né? Essa é a questão, né? E como eu disse, para muitas pessoas o esquecimento do passado é a causa delas não acreditarem no processo da reencarnação. E aí, nós vamos aqui para o Livro dos Espíritos, no item que fala do esquecimento do passado. E Kardec, como sempre, né, maravilhoso nos seus questionamentos, faz perguntas muito interessantes que a gente vai escolher algumas aqui para a gente estudar aqui essa noite. Primeiro, 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Né? Porque quando a gente encarna, a gente esquece o passado. O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, né? Então, a resposta dos espíritos, né? O homem nem pode, nem deve saber tudo, né? Como eu disse, nós estamos num processo de aprendizado. Então, o que a gente pode compreender ainda é limitado. E ele diz, né? Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, nós estamos aqui hoje, né, encarnados, e somos o somatório de todas as experiências passadas, de todas as qualidades e os defeitos, de todas as aptidões que nós angariamos aí ao longo dessas existências anteriores, né? É muito interessante quando a gente percebe, às vezes, uma criança pequenininha, uma habilidade, né, com alguma arte, uma habilidade com interesse, né? De onde vem aquilo? Às vezes, uma criança pequenininha já se interessa pela música, ou já se interessa por um instrumento, que gosta de lidar com alguma coisa. De onde que vem aquilo? E ela, às vezes, desenvolve uma habilidade muito pequenininha. De onde vem isso? Claro que esse espírito já traz essas experiências, todos nós, né? Temos aptidões para música, para letra, para números, né? Para as nossas profissões, né? A gente já traz isso trabalhado, a gente já tem essas experiências acumuladas no nosso espírito. Então, toda vez que a gente vem para cá, a gente vai se desenvolver mais, né? E todas aquelas aptidões, aquelas qualidades, a gente fica conosco, está no nosso espírito, faz parte de nós, né? E aí, a questão 393, ela é um pouquinho extensa, mas vale a pena. Olha a pergunta de Kardec, 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas
das quais não se recorda. Continua. Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se puder se lembrar daquilo que as atraiu. Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. É uma pergunta e uma afirmativa de Kardec. E aí ele pergunta, como conciliar isto com a justiça de Deus? Olha a pergunta de Kardec. Que coisa interessantíssima, porque ele fala, como é que a pessoa pode aproveitar se ela não lembra? Eu não tinha que lembrar para saber exatamente onde foi que eu errei para não cometer de novo o mesmo equívoco? Isso é justo? E olha o que os espíritos vão nos responder. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, né? Ou seja, todas as vezes que nós desencarnamos, que nós deixamos o nosso corpo físico, que nós retornamos ao plano espiritual, todas as vidas que nós tivemos se desenrolam. A que a gente acabou de deixar também, né? E aí, ele, né, quando o espírito entra na sua vida de origem, ele se desenrola e ele vê as causas, né, cometidas e o que foi a causa do seu sofrimento. Bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Ou seja, nós temos muito mais lucidez, nós temos muito mais clareza das nossas existências passadas e dos equívocos que nós estamos cometendo na existência que a gente acabou de deixar, né? A gente tem esse apanhado geral. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Ou seja, né, é exatamente isso. A gente volta para o plano espiritual. A gente consegue entender, né, todos os equívocos, ou o que a gente deixou de fazer, que a gente podia ter feito, a oportunidade que a gente perdeu. E nosso anjo da guarda, os espíritos superiores, nos ajudam a escolher provas semelhantes. Mas isso, gente, é doses homeopáticas, porque a gente, eu acredito que deve ter rolar uma ansiedade, né? Que a gente vai reencarnar, a gente fica assim, não, mas eu quero chegar lá com a listinha. Falei, eu quero resolver isso tudo aqui, ó, de uma vez. Aí eu imagino, né, que o nosso anjo da guarda, querido, calma, que a coisa não é bem assim. Essa listinha, você não acha que tá pesada, não? Tá grande? Vamos dividir isso aí. Vamos melhorar por partes. Vai lá, reencarna e vê se pelo menos alguma coisa aqui você vai conseguir resolver. Porque quando a gente está no plano espiritual, é uma coisa. Quando a gente encarna, é outra. Nós sofremos a influência do meio, a influência da matéria, né? A gente vem para cá e a gente esquece. O que a gente veio fazer aqui? Qual é o nosso propósito? Né? Quer se melhorar, quer trabalhar o perdão, quer lidar com aquele parente difícil, né?
E a gente acha que quer resolver tudo, não é assim. Espera aí, vamos com calma. Vai lá e vê se faz o dever de casa. Faz a coisa bonitinha. E graças a Deus nós somos muito auxiliados. Porque todos nós sabemos, quando a gente às vezes vai tomar uma atitude, vai fazer alguma coisa que não deve, vem aquela, né, aquela espetada da consciência, vem aquela intuição, que é ajuda do anjo da guarda. Não faz isso. Não comete esse erro de novo. Vai você de novo, criatura. Né? Então, eu imagino, né? Anjo da guarda tem que ser superior mesmo, né? Porque eu imagino quanto a gente dá de trabalho para eles, né? Porque lá vai a criatura de novo, né? Então, a gente tem que ir, é passo a passo, né? E a gente vai, assim a gente vai indo, ó. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo. Ó, essa mesma intuição é o pensamento. O desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Né? São as nossas más tendências, as nossas inclinações. Né? Ele fala aqui dos pensamentos. Gente, quantas vezes a gente tem vontade realmente de matar uma pessoa? Né? Que a gente tem raiva. É verdade, né? O Sandro falou que semana passada. Adoro quando ele fala isso. Que a gente pode ter raiva, que a gente pode ter inveja, que a gente pode ter ciúme, porque isso ainda é característico de nós que somos espíritos inferiores. Mas a diferença é você convidar para elas tomarem um cafezinho. É se demorar com aquilo. Nós somos humanos, queridos. Nós vamos ter, sim, instintos, né, de violência, muitas vezes. De discutir, de brigar. Nós somos assim. Nós ainda temos essa natureza bélica. Né? A gente está tendendo a não ter. A gente está reconhecendo que tem, mas a gente ainda tem. Né, no trânsito, tantas ocasiões na nossa vida, às vezes a gente se aborrece, a gente tem tantas situações que às vezes a gente vem aquele ódio, aquela raiva, e a gente é advertido, olha, cuidado, presta atenção, por isso o autoconhecimento é importante, porque você sabe que ali é o seu ponto fraco, é a sua fraqueza, é a sua má tendência ali, né, vindo à tona. E aí, quando a gente começa a entender, opa, peraí, né, eu vou sair, eu vou respirar, eu vou pensar em outra coisa, eu vou aprender a me domar, né, porque a gente sente essas coisas. São essas tendências que a gente tem. E que se a gente não presta atenção, se a gente não se vigia, se a gente não está atento, a gente vai arrumar complicação para a nossa vida. Né? Quantas vezes a gente às vezes fala o que não deve, né? Não se deve tomar, né, nenhuma atitude, nem falar nada ou nenhuma decisão quando você está muito feliz, nem quando você está muito, né, triste. Tem sempre que estar no equilíbrio, porque a gente tem essas nuances, e às vezes durante um dia, né, a gente vive, parece que uma montanha-russa emocional. A gente acorda bem, a gente sai de casa disposto, hoje nada vai me aborrecer. Aí sai de casa, toda arrumadinha, às vezes passa um carro, né, naquela poça, e às vezes o outro te dá uma fecha, e pronto, aí já acabou aquela harmonia. Você sai de casa, acabou. Né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque a gente é humano, a gente lida com outros humanos, né? A gente está muito impaciente. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter, é uma resposta, né? É uma atitude impensada que pode gerar consequências muito graves, né? E trazer muito prejuízo para a gente e para o outro. Né? Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. Aí vem um comentário maravilhoso de Kardec a essa questão. Se não temos, durante a vida corpórea,
uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Né? Muita gente, né? Todos nós, em algum momento, a gente fica doido para saber, né? A gente tem uma curiosidade e muitas pessoas, né, vão mais além da curiosidade e procuram, às vezes, terapias aí de vidas passadas, né? Isso existe. As pessoas buscam. Mas é perigoso, né? A gente tem que ter muita atenção com isso. Porque essa curiosidade, né? E geralmente a gente quer saber se a gente foi alguma coisa boa, né? Se a gente foi um nobre, se a gente foi, né, uma coisa assim, um rei, uma rainha. Aí me lembro de Rogério falando que quando começou a ler um livro, né, começou a ficar, se sentir mal, porque, né, ele estava lendo um livro sobre a Inconfidência, né? E aí ele falou, opa, ele achando que era o Tiradentes, né? E não, peraí. Porque a gente quer ser, né, os grandes vultos aí. Mas na hora que a gente vê que a gente foi aquele traidor, foi aquele que matou, foi aquele que era cruel com as pessoas. Não quero. Né? A gente quer saber se foi, né, da nobreza, né? A gente tem uma fantasia com isso. Mas, às vezes, você volta a fazer uma regressão. Não, você foi um camponês, uma pessoa assim, uma coisa sem graça, né? Pensei que, né, fosse uma coisinha melhor. Nós não precisamos saber com detalhes, meus queridos. É só a gente se observar, né? Naquela hora que a gente sobe aquela raiva, né? Aquele ímpeto nosso de orgulho, de querer ter razão. Eu vou querer saber, não tenho a mínima vontade, gente. Eu já não dou conta dessa. Eu já me sinto com dificuldade nessa. Algumas coisas que eu já percebo, que eu já conheço em mim, eu já tenho dificuldade para domar. Imagina saber com detalhe. Eu não quero. Estou passando a vez, não me interessa. O que eu tenho que resolver é agora. Eu tenho que descobrir isso em mim, observar isso em mim. Bom, o que eu tenho que fazer para melhorar? Pelo menos amenizar, né? Pelo menos porque quando eu voltar para o plano espiritual, isso está um pouquinho mais tranquilo, né? Vamos lá, então. Aí tem a questão 394, ela é bem grande, mas eu vou ler só um comentário de Kardec aqui, um parágrafo aqui que é muito bom. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Né? É um outro inconveniente, que geralmente nós retornamos no meio das pessoas que a gente já viveu. Né? Na nossa família, né? Então aquela pessoa que é difícil, né? E isso, gente, às vezes é causa de muita dor, porque em muitas relações que são próximas, de pais, de filhos, de mães, é difícil, porque você percebe com aquela pessoa que você tem que amar uma dificuldade de entrosamento, uma animosidade. Eu acho que todo mundo aqui já experimentou isso, né? Na família, no trabalho, com algum amigo ou inimigo. A gente fica perto de pessoas e é tão bom.
Mas a gente também não gosta de algumas pessoas, a gente não sabe nem de onde aquilo vem. E você instintivamente repele. Porque você tem desconfiança daquela pessoa. E isso é muito doloroso, né? Nas relações que são muito próximas. Porque a gente fica assim, gente, olha a culpa. Eu tinha que amar essa pessoa. Por que eu não consigo amar? Por que eu não consigo me entrosar? Por que eu não consigo confiar? Né? E a gente está sempre de pé atrás com aquela pessoa. Por isso. Porque já são espíritos conhecidos. Já tivemos vivências. E às vezes não foram boas. Né? Então, a gente tem que se esforçar para isso. Gravíssimos inconvenientes, porque na hora que a gente faz uma regressão de vidas passadas, você vai acessar também o seu entorno. E às vezes vai ser uma relação que já é complicada, pode ficar muito pior. Por isso a gente esquece momentaneamente. Por isso a gente é como se estivesse começando de novo. É como se zerasse um cronômetro. Para a gente fazer melhor. Para a gente estar atento a isso, né? Então, traria muitos inconvenientes, né? Muitos inconvenientes. Não havendo sempre, olha que interessante isso aqui, ó. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Porque essa pergunta se refere aos planos superiores, né? Se essa recordação é mais viva ou não. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, mais do que um sonho mau, né? Então, olha como é interessante a gente entender isso, né? Compromisso que a gente assume às vezes de saber gera mais dificuldades. Então, Deus é muito sábio. Lá no começo, quando eu disse que o esquecimento era um presente, era um ato de amor e de misericórdia de Deus, a gente vai vendo que sim, né? Porque é a oportunidade de fazer diferente, sem os inconvenientes dos detalhes, porque nos poderiam atrasar, entravar o nosso livre-arbítrio, né? Como eles falam aqui. E aí, vamos para mais um trechinho aqui, agora da questão. Aí continua, né? Várias questões sobre isso. Quem tem o Livro dos Espíritos pode estudar esse assunto. Está lá da 392 a 399, né? Então tem bastante questão. E eu vou ler um comentário aqui de Kardec sobre o finalzinho aqui da 399. Chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corpórea. E no estado de encarnado, delibera o que fará ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina, né? É como eu disse, as escolhas das provas, né? A gente escolhe o gênero de provas ali que a gente considera importante e que a espiritualidade também nos ajuda e acha que a gente vai poder dar conta, né? Integrado na vida corpórea,
o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Então, em algumas situações que eles consideram importantes, algumas dessas lembranças podem voltar. Elas podem ficar, né? Elas podem ser reveladas, né? Às vezes acontece durante um sonho, né? Quando a gente está emancipado. E às vezes a gente está com um grande problema, com uma grande questão. E durante a noite a gente é ajudado, a gente é orientado pela espiritualidade, pelo nosso anjo da guarda. E a gente acorda mais tranquilo, a gente acorda mais calmo. Porque ali naquele momento da emancipação a gente tem contato com a espiritualidade. A gente está liberto do corpo, a gente está liberto da influência da matéria. Então, se for necessário que a gente lembre, a gente vai lembrar. Mas isso é quando eles acham útil. Não quando a gente tem curiosidade para saber, né? Tem que ter uma finalidade. Ou, às vezes, a gente vai lembrar. Quem de nós já não passou pela experiência do déjà vu, né? O déjà vu? Você vai num lugar, ou você encontra uma pessoa. Gente, que estranho, parece que eu já estive aqui. Parece que eu já vivi aqui, né? É familiar aquele ambiente, aquelas pessoas, aquelas circunstâncias. Pode ter sido alguma existência nossa ali, naquela situação, né? Todo mundo tem essas recordações assim, né? Mas quando é útil, a gente pode lembrar. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo à melhoria do espírito. Porque, se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar guiam-na pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que ele sugere. Se um homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem reclamações. Né? Aí a gente pensa, nossa, aí já está exigindo muito, né? Porque sem reclamação e com resignação, né? E o que mais faz é a gente reclamar, né, gente? A gente reclama, a gente pede para vir, pede para se melhorar. Quando chega aqui, nossa, a gente acha tão ruim. Né? E às vezes aquilo é o que é mais necessário para que a gente supere, às vezes, uma dificuldade, uma tendência, uma dificuldade que a gente arrasta há séculos e séculos e existências. E ali naquele ponto, se a gente resiste, se a gente consegue superar, olha que maravilha. Olha que salto na nossa evolução. Olha que passo a mais na nossa caminhada. Né? Por isso que a gente tem que entender, nós espíritas, nós que somos reencarnacionistas, que entendemos a justiça de Deus, que Deus é bom, é misericordioso, nos ama incondicionalmente, jamais faria alguma coisa para nos prejudicar. Né? É um amor infinito. Nós temos que entender isso. Diante de um momento difícil na nossa existência, a gente tem que realmente pedir ajuda, a gente tem que orar, a gente tem que trabalhar a nossa humildade, porque a gente tem muita dificuldade ainda de ser resignado, de aceitar. Né?
A gente esperneia, a gente não quer, a gente se zanga, a gente acha que é injustiçado, que é vítima. E não há injustiçados, não há vítimas. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos submetidos à justiça divina. Mas não é uma justiça que pune, que quer o nosso mal, não. Deus quer a nossa felicidade. Deus nos criou para sermos perfeitos. Mas depende de cada um de nós trabalhar por essa conquista, trabalhar por esse aperfeiçoamento espiritual, né? É um trabalho nosso, é a nossa responsabilidade, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Vai ter momento que a gente vai querer desistir? Vai, gente. A gente acabou de falar sobre essa questão, né, do suicídio, dessa triste situação que a gente vive, né? Por quê? Porque aquele que tem uma dor, que tem um sofrimento, ele não quer deixar de viver, ele não quer morrer, ele quer se livrar do que dói, ele quer se livrar do que ele não entende, né? E nós podemos entender. Então, à medida que a gente conhece, a gente é mais responsável por isso, porque a nossa responsabilidade aumenta. Naquele momento que a gente tende, né, a reclamar, a não ter resignação, que a gente seja humilde, que a gente pare. Fala, meu Deus, eu não sei se eu dou conta disso. Me ajuda. E a ajuda chega. A ajuda chega de muitas formas, né? A espiritualidade age por uma pessoa, por uma situação que a gente vai passar. Isso nos fortalece, né? É motivos de resignação, é isso. Está aqui nesse capítulo, né, do Evangelho, que a gente vai ler, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, está lá. Motivos de resignação, né? Por que a gente tem que... Não é porque tem que sofrer, a gente veio aqui para sofrer, nada disso. Nós estamos aqui para reparar as faltas que nós cometemos, os equívocos que nós cometemos. Nós estamos aprendendo a usar o livre-arbítrio. Então, equívocos, erros, fazem parte do processo. E nós estamos aqui para nos educar. Nós estamos aqui... vozinha. Para evoluir, para aprender a fazer diferente, né? Essa é a nossa tarefa. E para a gente terminar, vou ler aqui, ó, só um trechinho que fala do esquecimento do passado no Evangelho. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, ao qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe que sofre e sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então, em muitos momentos que a gente está reclamando muito, que a gente está se sentindo injustiçado, a gente tem a ajuda da espiritualidade e que nos mostra
Você pediu isso. Ah, mas eu escolhi isso. Escolheu sim. Porque a nossa visão do plano espiritual é outra. A gente sabe das nossas necessidades. A gente sabe o que a gente quer melhorar. Né? A gente escolhe isso. A gente participa dessas escolhas. Como eu disse, em doses homeopáticas. Né? É dado que a gente pode resolver. Deus não bota um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Né? Mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Né? E não sofrer, não se sentir injustiçado. Entender que aquilo é para o nosso crescimento. Que se está difícil numa situação, provavelmente a gente não ficou bem com aquela situação em outra existência. A gente prejudicou a gente mesmo ou prejudicou o nosso semelhante. Então nada é por acaso, não há coincidências, né? Tudo é encadeado, tudo faz parte de um planejamento para que a gente saia vitorioso dessa encarnação. Então a gente não está sendo punido, não. Nós estamos aprendendo a exercitar a lei de amor, a lei de caridade, a lei de justiça. Né? E tudo vai nos sendo dado à medida que a gente vai conseguindo. Né? Que a gente se esforce, que a gente esteja atento a isso. Porque quando a gente chegar no plano espiritual, muitas vezes a gente vai se arrepender, como a gente viu aqui. Ah, por que eu deixei a oportunidade passar? Né? E para a gente estar atento, tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que eu preciso aprender? Me ajude a ser humilde, porque nós precisamos muito, meus queridos, trabalhar isso. Essas virtudes, né? Da humildade, da caridade. Né? Nós somos muito mais orgulhosos, vaidosos, do que virtuosos. Né? A gente ainda tem isso. Mas não é o fato da gente ter que a gente tem que se acomodar. Ou também, como a gente escuta muito, ah, não, mas essa está difícil, eu vou deixar para a próxima. Né? Ah, não quero, isso aqui está muito difícil, eu não consigo me entender com essa pessoa, eu não consigo perdoar, eu não quero mais saber. Né? Na próxima eu resolvo. Né? A gente quer deixar para lá. Não, vamos aproveitar o momento presente. Né? A gente falou da importância do momento presente, então é a gente estar atento a isso. O que eu preciso trabalhar em mim? Né? O que eu posso fazer pela minha melhoria espiritual? Como eu posso me tornar um espírito melhor? Essa é a nossa missão. Essa é a missão de cada um de nós. Né? E que a gente aproveite todas as oportunidades que a gente tenha, esteja atento a elas, né? E se esforce aí para evoluir. Né? Esse esquecimento é maravilhoso. Mas é uma questão que a gente vai ter que resolver alguma hora. Né? Não adianta a gente deixar para depois. Né? Se agora é o momento, que a gente aproveite a oportunidade de se resolver, de praticar o amor, que é isso que é a nossa tarefa. Boa noite a todos e até a próxima.